Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre um assunto que eu tenho sentido há bastante tempo de expressar aqui. Esse assunto, ele é extremamente importante em todos os aspectos da vida, na área dos relacionamentos, na área do trabalho, no caminho espiritual, na nossa vida pessoal. E esse assunto é sobre a questão do julgamento, da conceitualização, da descrição. Nós, como seres humanos, fomos ensinados a sempre olhar e automaticamente descrever, olhar e automaticamente conceitualizar. Por exemplo, você está aqui me vendo e provavelmente você já está me descrevendo mentalmente. Ah, olha esse homem loiro, está falando algo. Será que ele está falando algo bom? Será que ele está falando algo ruim? Será que eu acredito nele? Será que ele tem boas intenções? Não estou falando que você está pensando nisso, mas estou expressando isso para mostrar como que é a nossa mente está sempre convertendo a realidade para a nossa realidade virtual, a nossa mente virtual. A gente, por exemplo, chega numa sala com várias pessoas e a gente já está começando a definir e descrever cada pessoa que está ali, cada situação. E de repente, nós não estamos mais vendo o mundo como ele é. A gente está enxergando as nossas ideias, as nossas crenças, as nossas definições, né? Eu sempre faço essa comparação quando eu começo um retiro, quando eu estou ali com um grupo de pessoas, eu falo assim, digamos que eu esteja ali com 10 pessoas, e daí eu falo para elas, imagina que cada um de vocês aqui, cada uma de vocês 10 pessoas aqui, tem um julgamento sobre mim, tem um pensamento sobre quem eu sou. E daí eu pergunto para as pessoas, quem de vocês, 10 pessoas, está tendo o pensamento correto sobre quem eu sou? Quem é que vai levantar a mão e dizer, eu sei quem ele é, eu sei quem ele é, eu estou descrevendo ele de forma correta, eu estou julgando ele de forma correta. E daí quando eu faço essa investigação, a maioria das pessoas vai perceber que o que eu estou pensando sobre o outro é apenas um pensamento. O que eu estou imaginando sobre o outro é apenas uma imaginação. O que eu estou trazendo de conceito sobre o outro é apenas isso, é apenas um conceito. Mas aquilo é a realidade? Essa é a pergunta. Aquilo que eu estou imaginando, aquilo que eu estou descrevendo aqui nessa realidade virtual, que não é realidade, né? nessa imaginação, nesse mundo imaginário, isso é real? E na realidade não. Né? Tem essa frase do Suzuki, que foi um grande mestre budista, que ele fala assim que você vê uma coisa, você já começa a intelectualizar. E assim que você intelectualiza algo, já não é o que você viu. Então, no momento que você começa a intelectualizar aquela coisa que você viu, você já não está mais vendo aquilo que é, porque você está vendo aquilo que você está intelectualizando. Então, no momento que você, por exemplo, está intelectualizando um ser humano na sua frente, você não está mais enxergando ele de verdade. Você está enxergando o que a sua mente está intelectualizando, imaginando, projetando sobre ele. E é por isso que o ser humano que vive nesse círculo vicioso do karma e do ego, ele não enxerga o mundo como ele é. A gente enxerga como nós imaginamos ser. Né? E o que eu enxergo no mundo é o que eu tenho em mim.
né? Então, é necessário um processo de autoinvestigação para a gente adentrar esse mundo que a gente cria, porque ele não é real e na maioria das vezes ele não faz bem. Sim, é necessário nós termos esse mundo de conceitos para nós podermos socializar, para a gente poder criar coisas, para a gente poder viver esse mundo material, né? Os conceitos e o processo de intelectualização, ele serve e ele tem um propósito, né? Mas a gente tem que saber quando que é momento de intelectualizar algo e utilizar essa ferramenta chamada conceitualização, ou quando é momento de não fazer isso, né? Por exemplo, alguns dias atrás eu estava participando de um retiro, eu fiquei 7 dias nesse retiro. E eu saí desse retiro sem ter uma ideia definida sobre qualquer pessoa. Porque qualquer ideia que eu possa ter sobre qualquer pessoa é apenas uma ideia que eu possa ter sobre qualquer pessoa. E a ideia que eu tenho é apenas a ideia que eu tenho, ela não é a realidade última. A realidade daquele ser humano é a realidade por trás do que eu penso. Então, se eu quero enxergar realmente o mundo como ele é, se eu quero enxergar as pessoas como elas são, se eu quero enxergar a mim mesmo como eu sou, eu preciso me ver ou ver o outro ou ver o mundo antes do processo de intelectualização, de conceitualização, de imaginação, de projeção. Mas para isso você tem que parar de acreditar nesse mundo de Nárnia que você tem na sua mente e que você impõe, você superimpõe sobre o mundo. O mundo nada tem a ver sobre o que a gente imagina sobre ele e muito menos as pessoas. As pessoas não têm nada a ver sobre o que a gente imagina sobre elas. Né? O Krishnamurti, ele fala bastante sobre isso daqui que eu estou falando. Inclusive, super recomendo os ensinamentos do Krishnamurti. Ele fala assim: enquanto existir um observador, haverá distorção. Quando ele diz observador, significa observador no sentido do ego. Enquanto houver esse ego observando, analisando, projetando, conceitualizando, haverá distorção, você não vai enxergar o mundo como ele é. Você não vai enxergar as pessoas como elas são, você não vai enxergar o universo como ele é. Porque tudo que você está enxergando é esse filtro aqui na sua mente. Então eu costumo explicar para as pessoas, por exemplo, quando você julga uma pessoa, o que você está enxergando não é mais aquela pessoa, você está enxergando, por exemplo, aqui tem eu, aqui tem esse ser na sua frente. Daí no momento que você julga, você não está mais vendo esse ser de uma forma pura e crua, você está enxergando o seu julgamento que se impôs diante e velou esse ser aqui, esse ser puro que você não sabe o que é. Então o seu julgamento está velando essa realidade aqui. E daí você julga mais e mais e mais e mais e mais, e de repente você nem mais enxerga 1% da pureza do ser, da realidade que aquele ser é, porque tudo que você está enxergando é a sua fantasia, o seu julgamento que você criou sobre aquele ser. Até mesmo, meus amigos e minhas amigas, julgamentos bons. Nossa, essa pessoa é maravilhosa, ela é iluminada, ela é isso, ela é aquilo. Isso também é projeção, isso também é fantasia, isso também é descrição, isso também é conceitualização. Se eu quero enxergar realmente o outro como ele é, se eu quero enxergar a mim mesmo como eu sou, se eu quero enxergar o universo como ele é, eu preciso enxergar antes do meu processo de intelectualização. Porque, como diz Suzuki, no momento que você começa a conceitualizar as coisas, você não está mais enxergando as coisas como elas são. Da mesma forma, o Krishnamurti fala assim, uma frase que eu me lembro até hoje, sempre me impactou. No momento que você ensina para uma criança que
que aquela coisa no céu é um avião. Não, ele fala, no momento que você ensina que um pássaro é um pássaro, aquela criança nunca mais vai enxergar o pássaro da mesma forma. Porque agora, toda vez, acabou de passar um pássaro aqui, toda vez que aquela criança vê o pássaro, antes não tinha nome, antes não tinha conceito, antes não tinha o processo de intelectualização. Daí agora a criança está vendo o pássaro. Daí, nossa, que pássaro bonito. E daí depois, nossa, olha o pássaro. Olha o pássaro. De repente a criança não está mais nem aí pro pássaro, porque perdeu a magia de ser aquela coisa que eu não sei o que é. Mas é claro, eu não estou dizendo que ensinar para uma criança que aquela coisa é um pássaro é errado, não estou falando sobre isso. É necessário, como eu falei, nós aprendermos a língua. Cada país tem a sua língua, cada país tem as suas descrições, seu dicionário, a sua gramática. A questão é, por mais que eu saiba que aquele ser é um pássaro, que a definição dele é pássaro ou bird em inglês, como seria enxergar ele antes da minha descrição, antes do meu julgamento, antes da minha projeção, antes da minha fantasia? Aquele ser vai ser um ser magnífico que eu não sei o que é. Agora eu estou aqui observando essa coisa chamada árvore, mas por trás do meu dicionário, da minha descrição, é algo que eu absolutamente não sei o que é. É algo fantástico, maravilhoso. E da mesma forma, esse ser que está na sua frente, eu tenho trazido bastante isso para os meus ensinamentos nos últimos meses. A importância de não julgarmos. E, quando você está descrevendo alguém ou algo, alguma coisa, você está julgando. E no momento que você está julgando, você não está mais enxergando aquilo como é. E no momento que você não está mais enxergando aquilo como ele é, você não está mais se relacionando com aquilo, você está se relacionando com a sua ideia do que é aquilo. Por exemplo, você está se relacionando com esse ser aqui, ou você está se relacionando com a ideia que você tem sobre esse ser aqui. E esse é um enorme problema. É um enorme problema. E não é apenas a minha opinião, eu dou risada porque opinião também é apenas uma opinião, mas é a opinião de quase todos os mestres. Esse processo de julgamento, de descrever, de conceitualizar as coisas, nos impede de nos dar esse espaço para nos relacionarmos com a realidade como ela é. Então, por exemplo, se você vai ali Vamos pegar esse exemplo do retiro que eu fui algum tempo atrás. Se cada pessoa está ali se julgando, está se analisando, está se descrevendo, ninguém está enxergando ninguém, porque está cada um enxergando a sua própria fantasia. E o retiro vai ser completamente diferente para cada pessoa, porque cada pessoa está enxergando o retiro através do seu próprio prisma imaginário, através da sua própria ilusão. Então, assim, se eu pudesse deixar um apelo, um conselho, um outro ponto de vista, porque esse que eu estou falando é apenas um ponto de vista e talvez ele não seja o correto, experimente se aproximar das pessoas sem definir elas, sem descrever, sem analisar. Sabe, a gente chega perto de uma pessoa e a gente já está analisando, nossa, essa pessoa é assim, ela é assado, ela precisa disso, ela precisa daquilo, ela deveria ser assim, ela deveria ser assado, ela está nesse processo, ela não está nesse processo, ela precisa curar isso, ela precisa curar isso. Deixa a pessoa em paz, livra o mundo das suas ideias, livra o mundo dos seus julgamentos, livra o universo da sua opinião, das suas ideias, das suas fantasias. Você vai ver como que você vai se libertar de tanto peso que a gente carrega por causa desse mundo imaginário que a gente cria. A gente vai se libertar de muito peso. A gente vai voltar a ver a vida com outro olhar, um olhar de uma criança. O que é falado na Bíblia?
que apenas aqueles que forem como crianças herdarão o reino dos céus, alguma coisa assim, né? É parecido. Como é que é a visão de uma criança? Ela não está analisando, julgando, descrevendo. Para a criança, aquele animal no céu é mágico, ela não sabe o que é. Mas a criança precisa aprender a gramática, o dicionário, os conceitos. Só que de quando não é falado na Bíblia que apenas aqueles que forem crianças entrarão no reino dos céus. Ele fala aqueles que forem como crianças. Então, como seria você ser um adulto, mas que tem a pureza da criança, que não se prende, não se perde nesse processo da fantasia imaginária do ego. E você volta a ver o mundo como ele é, e o mundo volta a ter cor, volta a ter beleza, volta a ter magia, porque você parou de enxergar a sua mente. Você parou de impor a sua mente nesse mundo maravilhoso e fantástico que a gente vive. Sabe, eu acho que se as pessoas parassem e tirassem a projeção da mente delas desse mundo, a gente acabaria com, sei lá, 95% dos problemas do mundo. Porque o que é a guerra? A guerra é criada baseada num julgamento. Você é separado de mim, você merece morrer, o seu país merece morrer. É a separação e... Então, tudo isso que eu estou falando tem tudo a ver com a não dualidade, tem tudo a ver com o caminho direto, porque enquanto eu estou julgando o mundo, enquanto eu estou conceitualizando as pessoas, enquanto eu estou descrevendo as pessoas, eu estou me separando. Eu estou me separando do mundo, eu não estou mais enxergando o mundo como ele é. Eu estou enxergando a minha imaginação do mundo. Então, se eu quiser enxergar o outro como ele é, eu vou ter que parar de alimentar essa separação imaginária que eu crio. Então, a Teresa de Calcutá, ela fala essa linda frase que fala assim: se você julga, você não tem tempo para amar. E é exatamente isso, enquanto a gente já julgando o mundo, a gente não está enxergando o mundo. E a gente não está amando o mundo, a gente não está amando as pessoas. Sabe aquela coisa que as pessoas ficam falando de somos todos um? A maioria das pessoas não entende essa frase. Porque para você entender que somos todos um, não é eu, você e ele, indivíduos separados somos um. Significa que não existe eu, você e ele, só existe um. Não existe vários seres separados que juntos se tornam um. Existe um que se manifesta através dos vários. E é outra forma de ver a unidade. Não existe união entre vários seres, existe o uno. Né? Então, para mim poder enxergar o mundo como algo uno, eu preciso me libertar do meu processo de intelectualização, de impor o meu julgamento, minha definição, a minha descrição sobre esse mundo maravilhoso que a gente vive. Né? Libertar o mundo de mim, libertar também você mesmo de você mesmo. Como seria libertar você da sua própria opinião sobre você, libertar você sobre a sua própria descrição sobre você? Eu sou maravilhosa, eu sou maravilhoso, eu sou horroroso, eu sou iluminado, eu sou desperto, eu nunca vou despertar. Você se liberta de tudo isso, você volta a ser aquilo que você era antes de ser algo. E daí você se liberta da roda do karma. Né? Eu vou precisar ir agora, que eu tenho um compromisso aqui de família. Mas aí eu termino com essa reflexão. Como seria também não apenas libertar o mundo de você, mas libertar você de você mesmo e voltar a ser o que você era antes de ser algo. Aí fica o koan. Koan é uma charada no termo budista, é uma charada. O que você era antes de ser algo? Né? O Krishnamurti, ele fala, perguntaram para ele, o que acontece quando não há mais pensamentos? E daí ele respondeu assim, então
o céu está limpo. É isso. Quando você liberta o mundo dos seus pensamentos, das suas ideias, o céu está limpo. O céu está limpo. E aí você retorna para esse estado de consciência pura, onde é que não é mais uma consciência misturada com o personagem egóico, com a identidade egóica. É uma consciência que se libertou desses véus da separação e retornou a ver o mundo através desse estado de unidade. Tá bem? Então, muita gratidão por ter ficado até aqui, por ter escutado. Gostaria de ouvir o que você sente e pensa. Pensa não, né? O que você sente sobre isso que eu estou falando. E nos vemos em breve. Gratidão.